Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Quanto tempo, que saudades de estar aqui com vocês. Bom, a gente teve um pequeno problema, para variar. Quem me acompanhou nas lives sabe o quanto eu sofri no começo. Então, a nossa convidada especial está tentando resolver a questão da internet. Eu vou começar conversando um pouquinho com vocês, contando sobre esse projeto maravilhoso, sobre a Denise, que foi a criadora desse projeto e me deu a oportunidade de ser parceira junto com ela. E aí a gente vai esperando para ver se a Cris entra. Se a Cris entrar, ótimo, a gente manda bala. Senão a gente recombina um outro dia. Ai, que bom, ela já está na sala. Yes. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje o Você Profissional, que é um projeto criado pela Denise Brianza. Denise é uma profissional maravilhosa, uma psicóloga incrível, com muitos anos de experiência, que trabalha com carreira, e ela sempre pensa num jeito de apoiar as pessoas, de ajudar, para que as pessoas possam encontrar o seu propósito, possam se realizarem, possam ser felizes naquilo que elas fazem, descubram suas habilidades, suas competências, conheçam o mercado de trabalho. E foi pensando nisso, né? Convidando as pessoas a pensarem fora da caixa, porque hoje as profissões são assim, a gente tem imensas possibilidades, né? Quando a gente escolhe uma carreira. Então, foi pensando nisso que a Dê criou um canal no YouTube para compartilhar histórias de profissionais incríveis. E aí, eu vim junto com ela, né, nesse projeto. Eu sou a Nathalie Hellman, mas eu gosto de ser chamada de Nath. Também sou psicóloga, eu sou impulsionadora de sonhos e facilitadora de talentos. Eu falo que eu gosto de descobertar aquilo que está encoberto, que é os sonhos, e utilizar os talentos para realizar os sonhos. Então, por isso que esse projeto da Denise me encantou e me fez ter muita vontade de estar junto com ela, somando, né? A ideia é sempre a gente compartilhar aqui o palco, né? Entrevistando as pessoas. Hoje a Dê teve um imprevisto, saúde, mas graças a Deus, gente, nada sério. Então, tenho certeza que na próxima live ela vai estar com a gente, tá bom? Dê, fica bem, querida. Bom, vamos receber uma pessoa muito, muito especial. Ela vai contar para a gente um pouco de quem ela é, da trajetória dela. Será que ela escolheu essa profissão ou a profissão foi quem escolheu? A Cris, né? Ela vai contar como ela encanta as pessoas com as palavras. Então, eu queria convidar, eu não vou falar mais sobre a Cris, porque eu quero que ela conte. Cris, querida, vem para cá, vem contar para a gente se todo mundo é contador de histórias. Que história é essa? Todo mundo é contador de histórias? Boa noite, querida. Tive um probleminha aqui na internet mesmo, mas agora parece que resolveu. Vamos ver. Ai, que maravilha. Muito bom, muito bom. Se todo mundo é contador de história, Nath, acho que é isso que a gente pode conversar hoje, né? Um pouco sobre essa profissão, se é uma profissão. Perfeito. Penso que as pessoas estão interessadas, né? Hoje o valor da arte narrativa ele está presente. Assim, todo mundo tem falado muito sobre a importância de saber contar uma história, a importância de você ter imaginação, criatividade. Mas e aí, é uma profissão, né? Não é uma profissão? Como que é? Muito bom. Então, Cris, eu queria te fazer um convite. Antes de você responder se é ou não, que você contasse uma história para a gente, uma história significativa, uma história que ilustrasse toda essa trajetória linda que você tem de carreira, né? Vamos lá. Então tá bom, gente, é isso aí. Eu vou contar uma história. E para eu contar uma história, eu vou pedir que vocês se acomodem na cadeira, fiquem tranquilos, aí dê uma respirada, tentando ajeitar meu celular aqui, fiquem bem tranquilos e respirem comigo. Eu vou começar a contar uma história agora que ela atravessou tempos e espaços, ela já passou por muitas terras,
em muitos contextos, ela chegou agora aqui para ser compartilhada com você. Era uma vez a verdade. Quando a verdade chegou nesse mundo que a gente vive, ela chegou num corpo de mulher, completamente nua. E algumas pessoas queriam se aproximar da verdade, e outras não, preferiam não. E ela, naquele corpo de mulher, ela tinha os seus quereres, seus desejos, e um dia ela quis conhecer o palácio de um grande sultão de nome Harun al-Rashid. E assim como ela estava completamente nua, ela caminhou até o palácio do sultão. Os guardas, quando viram aquela mulher, perguntaram: quem é você? O que você faz aqui? E ela disse que era verdade, que queria entrar, conhecer o palácio do sultão. E os guardas perguntaram ao grão-vizir se era possível que a verdade entrasse daquele jeito dentro do palácio. O grão-vizir disse: o quê? A verdade? Completamente nua? Não, 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 não. O que seria de mim? O que seria de vocês? O que seria de todos nós se a verdade aqui entrasse? Diga a ela que não é possível, que ela vai embora e que nunca mais apareça. E a verdade saiu triste do palácio, mas ela não desistiu. Ela pensou que talvez coberta ela pudesse entrar. Então ela pegou umas peles de bichos recém-abatidos e foi colocando no corpo. Cobriu todo o corpo com aquelas peles, mal cheirosas, e de novo caminhou até o palácio. Quando ela chegou lá no palácio, ela foi recebida pelos guardas, que viram aquela mulher coberta de peles e disseram: quem é você? O que você quer aqui? E ela se deu outro nome, disse que chamava Acusação. E que queria entrar, conhecer o palácio do sultão. E eles foram perguntar de novo para o grão-vizir, e o grão-vizir disse: o quê? Acusação? Quer entrar no palácio? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. O que seria de mim? O que seria de vocês? O que seria de todos aqui, se a acusação entrasse? Diga a ela que volte pelos caminhos de Alá e que nunca mais apareça aqui perto. Ai, mais uma vez a verdade, dessa vez vestida de acusação, teve que ir embora. Mas ela não ia desistir. Uma hora a verdade chega, né? E dessa vez ela tirou todas aquelas peles, tomou um banho bem gostoso, perolado, e se vestiu. Se vestiu com finos tecidos, diáfanos, colocou um vestido bem comprido, lindo. Colocou anéis, pulseiras, colares, enfeitou o cabelo com uma flor de laranjeira, estava toda perfumada e foi até o palácio de novo. Quando ela chegou lá, os guardas ficaram abismados de ver tamanha belezura. Disseram: nossa, mas quem é você? O que você quer? E ela disse: meu nome é Fábula e eu quero entrar no palácio do sultão. Quando ela disse que o nome dela era Fábula, os guardas quase abriram as portas. Mas foram primeiro perguntar para o grão-vizir, que disse: o quê? A Fábula está aqui. Abram as portas e janelas para a Fábula entrar. Aqui nesse palácio, ela deve ser tratada como uma verdadeira rainha. E foi assim, gente. Nem desnuda, nem como acusação, que a verdade conseguiu entrar no palácio, e sim vestida de Fábula. E é por isso que as grandes verdades, o conhecimento, a sabedoria é transportada desde que o mundo é mundo, desde que a gente existe, por meio de fábulas, de contos, de histórias. E elas, assim, vestidas dessa maneira, conseguem entrar no nosso território sagrado, no nosso coração. Esse lugar onde a gente enraiza as histórias. Com os contos e com as fábulas, o conhecimento é perpetuado. E essa história é uma prova disso. Ai, que linda! Cris, que lindo! Primeiro, encantador, né? O jeito que você transmite a história, é delicioso. E depois, que linda, né? Essa história. É isso, quanto é importante a gente contar a história, porque
é a nossa história que faz com que a gente se perpetue, né? Que faz com que a gente permaneça aqui, né? Eu falo, gente, eu quero um dia deixar uma grande história para que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos possam contar, né? Mas, querida, conta um pouco de você, quem é você, por que você escolheu essa história, o que ela tem a ver com você? Olha, Nath, essa história eu conto ela há bastante tempo já. Ela tem, comigo, assim, a gente tem uma relação, a gente acaba pegando amor nas histórias, né, em algumas especiais, mas essa, ela traz na intimidade dela, no sentido primordial, uma coisa que eu acredito demais, que a gente que se propõe a contar histórias, a gente tem que ter uma consciência de que a gente está trabalhando com material simbólico. Eu estou falando dessas histórias ancestrais, histórias da tradição oral, os contos arquimilenares, mitos, sagas, contos populares, contos maravilhosos. Essas histórias, elas guardam uma substância simbólica que é muito, muito valiosa para o ser humano. Eu acredito, de verdade, que a gente se forma a gente a partir das nossas histórias. Tem várias vertentes assim do pensamento que falam sobre isso, de como o ser narrador é importante, né? A gente contar a história é muito importante, como você falou. Mas tem uma ideia que me apoia, que eu apoio também, é que o nosso jeito de ser no mundo, o nosso pensamento, a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a gente apreende a vida, é uma narrativa, é uma história. Então, a gente, às vezes, algo que parece inocente, algo que parece para criança, né? Como às vezes falam, histórias infantis, histórias para as crianças, elas guardam dentro delas segredos e conhecimentos e sensações e tudo que é valioso na vida, né? Valores, sentidos de valores que formam o ser humano. Então, não à toa, desde que o mundo é mundo, a gente conta histórias desse tipo para as crianças, porque a gente sempre soube que essas histórias são boas na formação humana. Então, acho que é mais ou menos isso, querida. Acho que eu gosto muito dessa história por causa disso. Muito bom, muito bom. E quem é você, Cris? Conta um pouquinho aí de quem é esse ser humano incrível que está aí do outro lado. Essa é a pergunta do oráculo, né, Nath? Quem é você? Quem é você? Amor, você já encontrou essa resposta, Cris? Ainda não! Ai, meu Deus, ainda não, estou em busca ainda, não encontrei. Não encontrei, ainda mais assim, nesse período da pandemia, sabe que esse quem é você, ele se potencializou, né? E aí a imagem, como é que sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu, meu Deus? Olha, o mundo tá de ponta cabeça, quem sou eu? Eu desisti de dar resposta para isso, juro para você que eu desisti e estou muito centrada no presente, assim, no presente. Quem sou eu hoje, né? Quem sou eu hoje tem a ver, lógico, com o que eu cuido na minha história. Mas hoje eu sou uma pessoa que tem um filho, eu sou mãe, eu tenho um companheiro, eu estou interessada em plantas, eu nunca estive tão interessada em plantas na minha vida. Não vejo série, vejo todo mundo aí vendo um monte de série. Eu, contador de história, não gosto de série, eu fico lendo histórias. Também estou aprendendo um pouco mais sobre gerir a vida com comida boa. Estou tentando, assim, não tem, assim, uma grande pessoa cristiana, sabe? Fala assim, eu posso falar de eu como eu estou hoje, ou como eu sou hoje, né? Talvez fosse bom falar para as pessoas que estão assistindo, que querem, né, seguir, eu sei que o foco está bastante nisso, assim, que eu não vim do ambiente rural, eu vim da cidade. Eu sou paulistana da Gema. E paulistana da Gema, tenho uma irmã e sempre tive contato com livros, porque meus pais, eles são aposentados hoje, mas eles eram livreiros. Então tem legal. Isso que acho que pode ser legal dizer, né? Super. Eu até ia te perguntar, né? Teu filho adora ler? Teu filho adora histórias? Como é isso?
ele adora ouvir e contar histórias, mas ele não gosta, assim, ele não é um leitor voraz, ele às vezes pega livros, mas ele não tem, se tiver outra coisa para fazer, ele prefere. Não é uma criança que é apegada em livros, não sei se vai ser ele, né? Agora ele está com 11, não sei se mais para frente, mas a gente, aqui em casa, a gente tem muito isso, assim, tipo, de deixar disponível. Se tiver interesse, a gente lê junto, mas não fazer disso uma obrigação, né? É. Com certeza. Cris, conta pra gente como é que a história apareceu na sua vida, né? Primeiro, isto é uma profissão, né? Segundo, você que escolheu ou ela te escolheu? Como foi esse caminho aí? Como começou essa história? Nath, eu acho que esse caminho me encontrou. Ou encontrei também, a gente nunca sabe direito, né? Mas eu comecei, assim, eu sempre achei que eu fosse trabalhar com comunicação. Desde criancinha, assim, eu achava que ia ser a moça do repórter, sabe? Tinha uma coisa assim, eu quero ser repórter, eu quero falar. Sempre gostei dessa ideia de ser comunicadora, assim, isso, quando tinha trabalho na escola, eu falava, sabe? Assim, então, sempre tive essa vontade mesmo, né? E aí, a primeira tentativa, assim, de formação para mim foi na faculdade de rádio e TV. E aí eu tentei a faculdade de rádio e TV na USP, né? E tinham 24, 25 vagas. Eu sei que eu fiquei uma depois que acabou, assim, eu não consegui entrar por uma vaga. E hoje eu vejo assim, nossa, que bom que eu não consegui entrar, porque não era para mim mesmo. E essas coisas que acontecem, né? Que você vai lá, bate na trave e fala, ai, caramba, que azar. A gente nunca sabe se é azar ou se é sorte, né, Nath? A gente nunca... É isso mesmo. Aí, bom, de formação, né, como que a história chegou? Chegou por dois lugares, assim, fazem parte da minha vida até hoje. Então, eu fiz teatro, eu tenho essa formação de atriz, desde a adolescência eu participo de grupos de teatro, e fiz teatro depois, profissionalmente, e fiz ciências sociais. E nas ciências sociais eu já tive um contato, assim, com as disciplinas de antropologia que falavam desse sentido amplo e profundo das histórias. Bom, mas eu não pensava em ser... Na minha época, Nath, há 20 anos atrás, não tinha isso, não existia contador de história. Não existia. O que é isso, contador de história, né? Mas, passado um tempo, uma amiga minha, eu estava morando com uma amiga, ela foi chamada para fazer um teste numa editora para ser contadora de histórias nessa editora. Tinha esse teste, tinha esse lugar na editora Ática, para pessoas contarem histórias, receber grupos e contar histórias. Ela não foi e falou assim, Cris, você não quer ir? Eu falei, eu vou. Estava fazendo teatro já, né? Eu falei assim, eu vou. E fui. E eu passei. E comecei a contar história para as crianças. Nunca tinha contado. Gente, nunca tinha contado. E assim, chegavam aqueles ônibus com aquele tanto de criança. E eu recebia as crianças e contava história. E a única indicação que eu tive foi assim, Cris, prende a atenção das crianças. Imagina o meu pânico. Nossa. Era essa a indicação. Cris, prende a atenção das crianças. E aí tinham vários livros ali para escolher, vários livros. E eu fui tateando e fui percebendo que algumas histórias as crianças prestavam mais atenção. Outras elas desconectavam facilmente. Você que está assistindo, que é educador, que é mãe, que, sei lá, que tem esse hábito de contar história para as crianças, já deve ter pistas internas do que as crianças gostam quando elas vão ouvir uma história. Tem uma coisa que não pode faltar, né, que é espírito de aventura. Tem espírito de aventura, tem mistério, tem alguma coisa, coisas que vão acontecendo. E eu percebi, Nath, que coisas que vão acontecendo eram provenientes de histórias com uma riqueza cultural e simbólica. Eram essas histórias de tradição oral.
As histórias de tradição oral, elas fisgavam as crianças. Agora eu te pergunto, eu não sei se eu gostei das histórias e as crianças gostaram, ou se, não é? Porque eu gostava das histórias, meio caminho andado para as crianças gostarem também. Mas foi o primeiro contato que eu tive com esse material de histórias, e fui percebendo isso. Aí trabalhei na FINAC, eu concorria com a televisão, eu concorria com o homem falando, senhoras e senhores, vai começar o Pocket Show sabe? Eu concorria com tudo ali, concorria com tudo. E tinha que, né, segurar a bucha, ficar ali, firme com as crianças. E aí, minha querida, eu percebi fazendo, assim, depois de um tempo, que ali tinha uma sementinha de uma coisa que eu ia carregar para o resto da vida, essa descoberta de que histórias contar, né? E as histórias, elas não prendem a atenção. O que elas fazem mesmo, elas fazem é nutrir a imaginação. As histórias nutrem a imaginação, e quando a gente nutre a imaginação, a criança não vai receber uma bala, um chiclete, ela recebe uma coisa boa. E criança não é boba, ela sabe o que, ela reconhece no corpinho dela o que é bom, o que vai nutrir a imaginação dela. E aí eu fui me especializando nessas histórias. E fui chamada, comecei a ser chamada. Naquela época não tinha muita gente contando no Sesc, não tinha muita gente contando no teatro. De repente, deu esse boom de contadores de história, anos 2000, a partir de 2005, assim, começaram a aparecer contadores de história, contando história no Sesc, nas bibliotecas e em vários lugares, e começou a profissionalizar, e os contadores de história saíam em massa do teatro para trabalhar como contador de história, era formação teatral para os contadores de história. E passado esse tempo, começamos a ver uma distinção entre o que é essa história, essa contação de história da performática que vem, né, desse tronco do teatro, e o que é a narração de história ela mesma, essa arte, que na minha opinião é uma arte. Então, foi isso, assim, eu fui descobrindo, e aí, quando eu fui descobrindo, pelo meu desejo de aprender, eu fui encontrando as pérolas do caminho. Aquilo, vocês já devem ter falado aqui no programa de profissões, quando a gente sente, né, que encontrou algo, outro algo se abre, e outro algo se abre, e outro algo se abre. E eu acho que, gente, de verdade, eu acho que não tem a ver com sorte. Assim, as pessoas falam assim, a sorte, eu acho que é uma lei inexorável da vida, assim, a gente ir pisando e encontrando as coisas conforme o movimento. Você entra num movimento e você... Não sei o que você acha disso, Nath, mas eu acho que a vida, ela tem isso mesmo, não tem? Eu acho que quando você está inteiro naquilo, quando, né, hoje em dia se fala tanto em propósito, mas é isso, eu acho que quando a tua alma está naquilo, quando o teu corpo está naquilo, quando o teu sentimento está naquilo, quando você está inteiro, né, teu pensamento, as coisas vão chegando e vão se abrindo de uma maneira que você nem imagina, né? Quer dizer, é isso, quando você aceitou ir lá fazer o teste, você não podia imaginar aonde isso poderia ter dado, né? Que semente desabrochou em você que fez todo sentido para você, né, Cris? Você estava falando um pouco das possibilidades, né? Quando você começa a contar qual é a visão que existe em relação ao contar histórias, o contar histórias te traz 1000 possibilidades, né? Que possibilidades ele foi trazendo, então? Então, teve a FENAC, e aí, depois disso, quais foram as outras possibilidades que ele foi trazendo, né? Conta pra gente. É bacana dizer mesmo. Bom, então, trabalhando em livrarias, depois conheci, de livrarias ampliou, né, o movimento para escolas, depois de escolas, trabalhei bastante em escolas, fui trabalhar em alguns projetos sociais, aí, nesses projetos sociais, encontrando meus pares, isso da gente encontrando os nossos pares é de um tesouro, gente, assim, não tem tamanho, porque você
comece a encontrar qual que é a sua praia, assim, sabe? O que você se identifica. E aí fui caminhando, e aí eu encontrei alguns mestres que eu agradeço com todo o meu coração. Então, nessa trajetória, encontrei a Regina Machado, que é uma grande estudiosa da arte de contar histórias, professora, depois eu fiz um mestrado com ela. Então a Regina me trouxe um outro universo. Assim, parece assim que tinha algo em mim que estava pedindo para encontrar a Regina, sabe? E aí quando eu encontrei com ela, falei: "Nossa, veio todo um universo de profundidade em relação às histórias e essa poética mesmo do contador de história". Depois, Nath, eu fui fazendo cursos com indicação da Regina, mas indicação também desses meus pares, de pessoas muito boas que vinham de outros países, através de um festival que chama Boca do Céu. Curtam a página, gente. Boca do Céu, Encontro Internacional de Contadores de História. Ai, que Nesse, lindo. que é Boca do Céu? tudo gratuito, chama Boca do Céu. Boca do Céu, Encontro Internacional de Contadores de História. Ali eu conheci pessoas incríveis, mestres mesmo da palavra, e fui fazendo oficinas, Então, de repente, eu estava sentindo assim que, nossa, eu já tenho uma singularidade nesse meu fazer de contadora de história. Eu já posso levar para outros lugares. Porque é muito interessante isso, gente. Quando a gente começa a fazer uma coisa, assim, uma arte, muitas vezes a gente imita. A gente imita quem é reconhecido, a gente imita uma pessoa que a gente gosta, a gente imita, né? Fala assim, nossa, esse jeito de contar é tão interessante, eu vou tentar fazer igual. E durante muito tempo eu ficava assim, mas qual que é a minha originalidade, né? Como que é? Qual que é a minha pesquisa, né? Conforme eu fui trilhando esse caminho, eu descobri duas coisas. A primeira é que às vezes, quando a gente aprende esse saber da arte e de outras poéticas sensíveis, quando você imita, tem algum pensador que fala isso, agora eu não me lembro quem, você ensaia asas, não tem problema em você ver contadores que você gosta e falar assim, nossa, eu vou tentar usar um objeto como aquele contador, eu vou tentar, sabe, porque você vai ensaiando as suas asas, e ensaiar a asa para mim, quando eu vi assim, que, nossa, foi realmente quando eu encontrei o trabalho de narração de história dentro do ambiente hospitalar. Hoje eu trabalho bastante no ambiente hospitalar, bastante no ambiente da saúde. E trabalhar na saúde me deu a sensação assim muito rica de que eu não me perco mais contando histórias, não me perco mais porque tem algo ali nessa junção de arte, ciência, de narração de história, nesse ambiente que me deu uma compreensão muito forte, assim, muito que é ouro quando a gente chega num lugar assim que é falar, nossa, então é esse o papel do contador de história. Então, assim, aí fui para outros lugares, sabe, Nath? Mas, assim, algumas cargas ao mar também. Aquela ideia de que história serve para entreter, cargas ao mar. História só é bom para criança, cargas ao mar. História você só conta num lugar fechadinho, com pessoas, assim, num ambiente teatral. Você vai descartando aquelas ideias preconcebidas, né? A partir do fazer, você vai descartando as ideias preconcebidas. Você fala, não, gente, vamos experimentar, vamos se lançar. Perfeito. Muito legal. Que lindo, né, Cris? Que lindo poder trazer para as pessoas que nos escutam outras possibilidades, né? Eu falo, gente, a gente cresceu, né? E ainda cresce, ouvindo muito, né? Sei lá, vai fazer medicina, vai fazer direito, e tem tantas outras possibilidades no mundo, né? Como ser um contador de histórias, né? Enfim, que eu acho que é muito incrível isso. Cris, qual é a história, sabe aquela história do coração que você guarda, assim, a história mais maravilhosa para você ao longo da tua carreira? Ô, Nath, é interessante essa sua pergunta, porque tem um livro, como chama, meu Deus, esse livro? Ai, agora eu me esqueci. Mas bom, depois eu te passo para o pessoal, mas que
que bate justamente nessa tecla, que tem uma história que ela, na vida do contador de história, ele vai descobrir uma história que é uma história como se fosse um anjo da guarda. Ela vai cuidar do contador e ela vai mostrar as direções da vida do contador. É a sua história do coração. Ai, A que sua história do lindo. coração. Não é bonito? Assim, ela existe, ela um dia vai te achar. Que lindo. Você já achou a sua? Ai, amor, eu achei uma história assim. Cada vez que eu conto, cada vez que eu falo sobre ela, cada vez que ela aparece para mim, ela traz exatamente isso, assim, um sentido de, nossa, eu pertenço a um lugar de gente, sei lá, dá uma sensação de pertencimento, assim, de que ela me traz com ela eu não fico sozinha, né? Acho que é isso, o grande belezura das histórias, né? A gente não fica sozinha, a gente fica com elas, né? É o que resta para nós, né, Nath? Até muita gente fala que a história é o antídoto para a morte. Qual que é o antídoto para a morte? É a sua história. Enquanto contarem a sua história, enquanto você for lembrado, enquanto falarem sobre você, você não morreu. Uhum, é isso mesmo. Né? Muito lindo, né? Eu falo também que eu quero deixar uma história para ser repetida aí. Não quero passar em branco, não, por essa vida. E, Cris, qual Uhum. é essa história, então? Conta pra gente, como ela chama? Essa história chama O Príncipe Silencioso. Príncipe Silencioso. Olá, gente. Vamos lá buscar o Príncipe Príncipe Silencioso. Silencioso. É linda essa história. Se der tempo, até mais tarde eu conto uma outra história para vocês. Tá bom, tá ótimo, Cris. E me contando agora, né, trazendo um pouco aqui para a gente, quem quer seguir essa carreira, né? O que essa pessoa deve fazer? Existe curso superior? Não existe? Dá um pouco do caminho das pedras, né, para ajudar a gente. Primeiro, assim, eu acho que quem quer ser contador de história tem um trabalho muito, muito necessário de autoconhecimento. Eu não estou falando isso da boca para fora, gente. Não estou falando isso assim, tipo, estou falando autoconhecimento. Todo o trabalho é autoconhecimento. Mas ser contador de história tem uma coisa que é as histórias, elas levam a gente para, acima de tudo, para dentro, né? Então, quando você começa a trabalhar com elas e quando você começa a ter interesse nelas, nessa arte, antes, o meu conselho, assim, para quem quer seguir essa formação, primeira coisa, entender que esse profundo, esse lugar que as histórias levam, que elas trazem, ela pode te impulsionar para lugares que você nunca imaginou. Então, você começa tendo interesse nessa arte, né? E aí ela começa, dentro de você e na sua prática, a ser tratada como uma arte mesmo. Então, você vai ver bons contadores de história, você vai fazer oficinas de narração de história com pessoas que você acha que são bacanas, você vai contar histórias, você vai praticar, né? Então, tem tudo isso, assim, não é apenas fazer porque você acha que você tem um dom, então vou começar a fazer. Não, tem todo um estudo para pegar o touro pelo chifre, para falar assim, não, eu vou ser um contador de história. E leva tempo. Hoje em dia, nós em São Paulo uma pós-graduação na Casa Tombada chamada Narração Artística. Quando eu comecei não tinha pós-graduação nessa área, mas hoje em dia tem na Casa Tombada, chama Narração Artística. Depois vocês entram lá no site, tem uma infinidade de cursos com pessoas muito bacanas. Então, é um lugar para procurar essa parte de colocar a mão na massa, de fazer oficina, de praticar, né? E também de estudar. Outra coisa que eu achei interessante para quem quer seguir essa carreira, essa profissão, e no sentido da palavra profissão, eu estava pensando hoje, é professar, né? Você professa uma coisa. Então, quem quer seguir essa profissão de contador de história também acho, pensando assim, estou pensando que se vocês fossem da minha família, todo mundo aqui é primo, todo mundo sobrinho, e fala assim, Cris, me dá um conselho, eu vou dar um conselho de família para você, que é assim,
se ocupem em aprender a arte de contar história, leva tempo, ela é cheia de tesouros, ela não é imediata, todo mundo conta história, mas é difícil ser bom contador de história, vai demorar, mas o meu conselho de pessoa já mais velha é o seguinte, tente encontrar abrindo um campo de possibilidades, onde você pode combinar, onde você pode estar junto dessa arte em outros universos. Então, por exemplo, tem gente fazendo narração de história junto com educação. Então, a pessoa faz curso de pedagogia, faz curso de educação e é contador de história também. Ótimo. Tem gente fazendo narração de história porque também gosta desse ambiente corporativo, empresarial, storytelling. Legal também, ótimo. Tem gente fazendo narração de história para fazer, trabalhando com artes plásticas, com projetos de artes visuais, as narrativas nas artes visuais, legal também. Gente fazendo isso em museus, gente fazendo isso em lugares, espaços da arte, que são espaços, como eu diria, que talvez o contador de história não entrasse com tanta frequência. Então, assim, procure, pessoal, ir abrindo, sabe? Você vai, sim, é muito importante profundizar, né, esse trabalho de narração de história, mas também é importante ter um olhar amplo, você conseguir ver as suas possibilidades internas a partir dessa escolha. Onde eu posso, sabe, os meus tentáculos, onde eu posso tatear? O que mais eu gosto? Eu gosto da área de educação, eu gosto da área de oratória, eu gosto sabe, você ir expandindo esses tentáculos. Porque nessa situação que a gente está vivendo hoje em dia, de verdade, gente, eu acho que quanto mais, assim, mais flexível e uma mente, assim, mais pronta para o novo a gente tiver, melhor. Então, eu fui clara, Nath, eu não sei se eu fui clara. Cris, eu acho que talvez um pouco, mas vamos explorar um pouquinho mais. Então, você estava me falando que para ser, eu acho que assim, alguns caminhos são educação, né? Storytelling. Tem diferença de um contador de história para um storytelling? Tem diferença. Tem diferença. O que eu entendo, né? O que eu já fui chamada para trabalhar. Quando a gente, vocês podem procurar, gente, tem vários portais, várias informações sobre o storytelling, mas o storytelling, para mim, ele está mais ligado a uma forma que tem um propósito, que é contar bem uma história para engajar o público, para vender, para mobilizar o seu grupo ali, você é líder, você precisa saber contar história, certo? Então, isso assim, ele chega para nós como uma ferramenta, e ele tem técnicas muito específicas desse contexto de contar para engajar as pessoas, né? Eu acredito assim, que a formação do contador de história, no caso, a minha formação é diferente. São caminhos que se complementam, eles se mesclam, eles podem se cruzar, mas é diferente. Porque quando a gente se propõe a trabalhar com histórias, com esse material rico das histórias, você não vai usar, você não vai trabalhar as histórias como eu gosto, né? As histórias de tradição oral, com esse propósito. São outras histórias que a gente trabalha com esse propósito. As histórias elas estão ligadas a um campo do conhecimento que está mais relacionado à formação humana. Então, por exemplo, tem muito contador de história, e eu faço isso também, que é, por exemplo, eu estou chamada para trabalhar temas nas empresas. Eles falam, Cris, você não pode vir aqui contar uma história que fale sobre autoconhecimento, contar uma história que fale sobre empatia, contar uma história que, a partir desses temas, eu encontro os grupos e conto histórias, certo? Mas eu acho que tem uma diferença assim, do storytelling como o que está dentro dessa forma. O que está dentro dessa forma, ela pode ser uma história de vida, ela pode ser uma anedota, ela pode ser um desenho da Disney, ela pode ser várias coisas. Mas aí não tô trabalhando com história de tradição oral. Entendi. E você estava falando que para
uma coisa que você acha super importante no contador de história, e eu acho que não só no contador de história, né, a flexibilidade, que hoje em dia eu acho que para qualquer profissional isso é fundamental. Que outras competências você acha que tem que ter um contador de história? E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, já emendando, né? É importante fazer terapia, né? É importante, porque você falou do autoconhecimento. Então, como buscar o autoconhecimento para ser um bom contador de história, né? Eu não sei, eu tenho a sensação que um bom contador de história conta uma história com a alma, com o coração. Não sei se eu estou enganada, que talvez ele se desnude um pouco, né? Como a verdade, lá na frente de todo mundo. Então, como é que o autoconhecimento ajuda nisso? E como é que essas pessoas podem buscar o autoconhecimento? Talvez até contando o que você fez, né, Cris? Uhum. Acho que eu perguntei muita coisa junta, né? Não, acho que tem muito a ver isso, Nath, muito a ver mesmo, porque é diferente do trabalho do ator, sabe? O ator, ele veste personagens, né, ele se coloca na fantasia como personagem, né? A gente vive personagens também contando história, mas a gente se conta através da história. O contador de história sempre se conta através da história. E é isso que você falou, foi bonito, isso, porque a gente vai... O contador de história mais velho é tão bonito de ver, porque você vê que ele já tirou camadas, ele não precisa de muito estardalhaço. Ele abre a boca e conta, né? E é ele ali contando aquela história, na grandeza e nas vulnerabilidades dele para contar uma história. Nesse sentido, gente, se assemelha muito à arte do palhaço. Na minha formação, fazer palhaço foi fundamental. Eu tive grandes mestres palhaços que me ajudaram a entrar nesse campo que a Nath falou, de você se desnudar, de você falar assim, não, essa sou eu, e é assim que eu vou contar uma história. Quantas vezes, gente, eu não vi as pessoas tentando contar história para as crianças? Por exemplo, eu fui numa Bienal do Livro uma vez, Nath, e tinha uma mulher e ela falava assim, olá, crianças, eu saí de dentro do livro, e agora estou aqui para contar a história para vocês. Aí uma criança falou assim para ela, então entra para eu ver. Que ótimo. Então, eu acho que esse caminho da sinceridade e da gente se mostrar por inteiro, né? Eu acho que você trabalha com isso também, Nath. É essa conexão que a gente está precisando, essa verdade, gente, assim, verdade nas profissões, verdade nos relacionamentos, verdade nos vínculos. Porque é isso, a nossa experiência terrena, ela não vai durar para sempre. Então a gente precisa ter essa dimensão, sabe? Que as coisas precisam ser estabelecidas na nossa profissão, de um jeito sincero, de um jeito honesto, que nos faça não sentir perfeito, mas nos sentir total. Né? Hoje eu não busco mais ser perfeita como contadora de história. Eu acho que teve algum momento que eu busquei, sim. Ai, não, eu quero ser perfeita, mas eu quero ser eu mesma, quero ser total, quero ser, sabe? E às vezes eu, desse jeito, eu sou desse tamanhinho, estou tão pequenininha. Às vezes eu sou maior, e às vezes eu sou maior, mas às vezes eu sou muito pequenininha. E é isso que eu tenho para hoje. Então, esse autoconhecimento é você ver, Nath, acho que você trabalha bastante com isso também. Pode ser terapia, a arte do palhaço é uma arte maravilhosa, eu me apoio muito na espiritualidade, eu sou uma pessoa que acredita mesmo, que sente, a espiritualidade me salva. Então, assim, cada um tem o seu caminho, né, esse alinhamento interno para você se trazer, porque, gente, é o que a Nath falou, não é fácil compartilhar algo de coração para coração. Mesmo assim, você vê a pessoa começando, assim, né, o contador de história que está começando, tem ali algum indício, opa, enxerguei a pessoa, nossa, enxerguei a pessoa, mas a maioria das vezes é uma coisa assim, muito na forma, e você fala, nossa, cadê a pessoa? Aí, de repente, ela aparece. E, na minha opinião, não tem coisa mais linda do que ver a pessoa, do que a pessoa aparecer. Eu acho, eu dou aula para ver isso, eu gosto muito de ver.
É incrível, né, Cris? Eu também adoro. Eu acho que a hora que você se coloca, né, é o momento mais lindo para você. E eu achei tão bonito isso que você falou, né? Porque tem dias que eu sou pequena, tem dias que eu sou grande, e é o que temos para hoje, né? Então, eu acho que flexibilidade, autoaceitação, compreensão de quem você é, das suas possibilidades, tanto das suas habilidades, quanto daquilo que você precisa desenvolver, né? Que talvez passe uma vida inteira e você não desenvolva, e tá tudo bem, né? Porque você tem outras tantas ferramentas que você pode utilizar, né? Então, eu acho que esse movimento é muito, muito, muito bonito. E aí eu queria te perguntar, eu fiquei muito curiosa, já teve algum momento em que você estava contando uma história, que você sentiu que você não estava inteira, e que aí você não conseguiu trazer as pessoas? Como foi isso? Como foi esse desafio para você? Nath, essa sua pergunta a gente nem combinou e ela é muito, muito, muito boa. Muito boa. Porque teve um momento, tiveram vários, né? Mas teve um momento que eu estava acompanhando uma contadora de história americana muito boa. Eu estava fazendo um trabalho com ela que eu estava acompanhando e ela um dia falou: Cris, eu vou contar a história em inglês, você conta em português. Que tal? Eu falei: nossa, tudo bem, eu já tinha ouvido ela contar várias vezes, né? E era uma essas escolas que são bilíngues, uma escola super chique, assim, super chique. Sabe aquela situação que você não pode fazer feio? Você fala: meu Deus, aqui não vai dar para fazer feio, não vai dar para. Normalmente, quando a gente pensa isso, acontece uma desgraça, né? Assim, o que aconteceu, minha gente? Eu fui lá contar, me desorganizei, esqueci a história. Nossa, fiquei totalmente doida, acelerei para o final. As crianças, que eram crianças ótimas, lindas, fofas, tinham escutado a contadora americana com o maior respeito, só estavam quase me tacando papel na cara. Gente, foi uma situação, assim, sabe aquela situação que você quer virar um copo d'água? Você fala: meu Deus do céu, como que eu saio como que eu vou olhar para a cara da contadora americana? Como que eu vou olhar para a cara do diretor da escola? Foi horrível, horrível. Aí, a contadora de história, no final, assim, eu sentada num banco, assim, desolada, ela falou assim para mim: Cris, você precisa segurar o fio vermelho da história. Eu, É isso, querida, você precisa segurar o fio vermelho da história. E eu não entendi o que ela falou, mas aí eu comecei a pesquisar o que era esse tal desse fio vermelho da história. Esse apontamento dela gerou uma pergunta, que gerou uma pesquisa, e hoje em dia é o carro-chefe do que eu faço. Eu levo essa minha pesquisa sobre o fio vermelho da história para todo lugar que eu vou, seja em oficina, seja no hospital, seja para todos os lugares, seja em projetos de mentoria, eu falo sobre o fio vermelho das histórias. Olha que interessante, Nath, de uma coisa muito triste que aconteceu, gerou uma pesquisa profunda que tá me impulsionando, que tem me dado muita alegria. Nossa, muito legal, Cris. Puxa, eu fiquei curiosa. Depois você podia compor aí para a gente o que é o fio vermelho da história, né? Fiquei muito curiosa. Depois você pode contar para a gente, Cris. Não sei, mandar uma informação que a gente pode compartilhar no Facebook, que eu fiquei muito curiosa. Mas eu acho que essas experiências de vida, né, vão fazendo com que a gente olhe para a gente mesmo com um olhar muito mais afetivo, né? Muito mais carinhoso, muito mais especial. E, gente, eu tô achando que a Cris caiu de novo. Vocês não vão acreditar nisso, mas eu acho que a Cris caiu, justo no final da nossa live. Não é possível. Deixa eu tentar descobrir a Cris se a Cris caiu. E caiu mesmo. Vamos lá, vamos ver se ela vai voltar. Eu estou achando que vai, que vai. Vamos lá, vamos torcer, gente. Vamos ver se ela vai voltar. Vou pedir para vocês esperarem 2 minutinhos. Cris, estou aqui. Eba! Tá aqui aonde que a gente não tá te vendo, Cris?
aonde você está? Vamos ver se ela vai entrar aqui no estúdio com a gente. Ela saiu e vai voltar. Ótimo. Então, gente, acho que a Cris traz realmente questões super profundas, né, para a gente pensar, que eu acho que é o autorrespeito, que eu acho que é esse grau de perfeccionismo que a gente tem. E se a gente puder, toda vez que a gente tropeçar, e a gente vai tropeçar mesmo, né? Poder aprender com as coisas que a gente faz. Eba, voltou! Cris, eu estava falando um pouco da coisa do autorrespeito, sabe? Da autoaceitação, do olhar afetuoso com a gente mesmo, né? Porque se tem uma certeza que a gente tem, é que a gente vai errar, e que um dia a gente vai estar pequeno e outro grande, né? Então, ter esse olhar afetuoso, carinhoso, né? Com a gente mesmo, de poder entender que isso é a vida ao vivo e a cores, né? Aquele perfil perfeito, ideal das redes sociais, ele não é verdadeiro, né? Ele não existe, ele existe só nas redes sociais, mas no ao vivo e a cores, né? Não é de carne e osso. Então é isso que eu estava falando. Crisinha, conta para a gente um pouquinho, assim, primeiro, remuneração, né, de um contador de história, depois, quem quiser procurar, onde procura? Onde começa, né? Onde começa o fio vermelho da nossa história? Gente, assim, o que aconteceu com a profissão de contador de história? Eu só posso falar da minha experiência, né? Não sei, assim, falar de todos, assim, mas... Não, perfeito. Traz a sua experiência, essa é a ideia mesmo. Sempre, desde que eu comecei, assim, tiveram possibilidades de remuneração. Então, vamos lá. Tinha quando eu comecei em biblioteca, tal, tinha um fixo, né? Um fixo que a gente ganhava, na época não me lembro, mas assim, eu conseguia sobreviver com esse fixo. Já comecei a viver, né? Contando história. Tem grupos de pessoas, contadores de história, que trabalham a partir de leis de incentivo à cultura, que estão cada vez mais escassas. Então, montam projetos de narração de história e atuam a partir dessas leis de incentivo. E essas leis de incentivo, elas possibilitam que se realizem projetos nos mais diversos lugares, de acordo com a vontade de cada grupo, né? Tem as meninas do conto, que trabalham dessa maneira há bastante tempo. E também, numa época, assim, boa, né, de quando estava bem forte, assim, que a gente tinha bastante demanda, era o SESC. O SESC sempre foi um excelente parceiro do contador de história, né? Agora a gente está sem SESC, está sem nada, né, gente? Mas, assim, e esses cachês, eles têm uma variabilidade muito grande. Desde assim, contador de história é muito chamado para contar de graça. Mas você conta história, então conta para nós aqui, sabe? Assim, nem parece que você estudou, que você fez todo um percurso, mas assim, sempre pedem para a gente contar de graça. Bom, eu aprendi a dizer assim, bom, minha cota de graça esse mês já foi, vamos deixar para o outro mês. Eu aprendi a fazer isso. Essa contadora de história americana que me ensinou. Mas desde desse de graça até o quanto você está disposto a ceder o seu tempo. Então, eu falo de valores, Nath, você acha? Pode falar. Acho que é bem legal, então, para as pessoas terem uma noção, sabe? Legal. Então, por exemplo, pessoal, eu acho que assim, você montar uma sessão de histórias que dure meia hora, tem que cobrar no mínimo R$500. No mínimo. Mas no mínimo mesmo, sabe? Isso os contadores de história conversam sobre isso. Aí, se você tiver várias sessões, dependendo de quantas sessões você tiver, você negocia esse preço e tal, mas eu acho que é o mínimo, assim. Depois, você tem esses lugares, né? Por exemplo, você vai contar história numa empresa. Contar história numa empresa, gente, é outra envergadura, é outro lugar de remuneração. Lógico que você pode negociar mais. Então, você pode negociar, por exemplo, você pode contar uma sessão de história
R$ 1.500, R$ 2.000, né? Assim, depende de quem está te contratando, depende de quantas vezes você vai fazer. Então, veja só o espectro. Tem uma coisa que é de graça e tem uma coisa que tem gente que está pagando bem por esse serviço. Mas gente que está pagando bem pela sua pesquisa. Não se iludam, assim, de que é algo que você vai conseguir de uma hora para outra. É um percurso árduo. Não é algo que a gente consegue, assim, é muito, assim, em contato com as pessoas. Lembra que eu falei dos pares? Você encontrar os seus pares? Então você vai, assim, aos poucos encontrando seus pares e vai fazendo, porque, assim, não existe cartão de visita mais favorável para o contador de história do que a experiência dele. A experiência com grupos, a experiência com crianças, a experiência com idosos, a experiência, né, essa experiência que eu tenho na área da saúde. Esse é o nosso cartão de visita. É a nossa pessoa física, né, que vai lá. Então, muito cuidado, sabe? Muito cuidado, assim, eu acho que você negociar cachê no começo e depois ir sabendo quando você pode aumentar o seu cachê, quando você vai poder viver disso, porque para a gente viver disso é um percurso, gente, não é algo de uma hora para outra, ainda mais nesse país que a gente está vivendo. Não é algo que, sabe, assim, não é, tá, essa profissão ela é legítima, quem vai legitimar são vocês. Com o profissionalismo de vocês, com a pesquisa de vocês, com a qualidade do que vocês levarem. E a qualidade do que vocês levarem tem a ver com a eficácia do que vocês fizeram para aquelas pessoas que estão te contratando. É como qualquer profissão, gente. Como qualquer profissão. Porque às vezes acha assim, é arte. Arte, tudo bem, a gente vai lá. Não pode. Tem que fazer uma coisa assim, sob medida. E quanto mais você souber fazer sob medida para você e para o seu contratante, melhor. Perfeito. Cris, você acha que, em média, para essa pessoa ser reconhecida, né, ela levaria quanto tempo? 5 anos? 3? Eu sei que é relativo e que depende muito da dedicação, mas uma média aí, dos profissionais que você conhece. Existem muitos contadores de história no mercado? Muitos. Pessoal que está interessado, vocês vão desbravar um universo quando vocês começarem a trabalhar, quando começarem a ver contador de história. Tem uma coisa que a Fernanda Montenegro fala, Nath, que eu nunca esqueço, que eu vi numa live dela no Sesc Ipiranga. Ela falava assim para os atores, para os aspirantes a ator e atriz. Ela fala assim, desistam, não façam, vocês vão morrer de fome. Não façam, desistam de ser ator, desistam de ser atriz, não é... Vai fazer outra coisa. Aí, se você for fazer outra coisa e ficar doente, e sentir esse chamado no coração, falar assim, não, gente, eu não sei ser outra coisa, eu vou fazer. Aí, volte. Porque ela fala uma coisa que eu também acho que às vezes tem nas histórias. Nas histórias sempre tem um dragão, uma dificuldade muito, muito grande para você provar que você realmente está firme para enfrentar aquele desafio. E você o coronavírus, você vai transpor aquilo, mas para você transpor aquilo, você precisa de experiência e você precisa ter muita persistência, mas muita persistência. O trabalho do contador de história também é assim, gente. Não é fácil. Parece simples, mas não é. A Nath perguntou quantos anos, né? Pelo que eu vejo, assim, da minha experiência, eu tô há 20. Mais ou menos, Nath, para a pessoa começar, assim, a se sentir seguro e fazer essas negociações, são pelo menos uns 4 anos. Pelo menos eu tenho que ter uma universidade, sabe? Perfeito. Muito bom. Pelo menos. Faz oficinas, encontra pessoas que você admira, serve chá e café para as pessoas que você gosta. Vai, gente, vai assim, com todo o amor no coração para você aprender. E muita humildade. Mas muita humildade. A gente pode falar isso para qualquer profissão, né? Mas eu acho que o contador de história, quando ele acha que encontrou, ele perde. Não fique satisfeito com o que você tem. Vá cada vez mais, sabe? Imaginando assim, que tem uma montanha imensa e que lá dentro tem um tesouro. Você pode cavar a montanha e chegar nos cacarecos e achar que aquilo já é o tesouro. Não, vai mais. Você pode encontrar um tesouro mesmo. Só que aí precisa ter persistência, gente. E esse chamado, que se você não fizer, você vai se sentir mal, doente. Sei lá, você vai ficar perdido na vida. Então... Eu tenho que falar, né, Nath, que não é fácil, porque não é, meu amor, não é uma profissão assim que você já começa trabalhando, sabe? E é para isso que a gente está fazendo
nossas lives, sabe? Para que a gente possa trazer a real do que é, né? Mas eu acho que isso é muito importante, né, Cris? Essa coisa da persistência, eu vejo muito nas gerações mais jovens, né, de querer uma coisa muito rápida, muito imediata. E, gente, não é, tudo, qualquer profissão, né, é construída, né, tijolinho por tijolinho, né, passinho por passinho, eu dou um passo, eu dou outro, até que eu vou me aproximando cada vez mais, né, e ficando uma Cris Seste, uma Fernanda Montenegro, né, Nath, pelo amor de Deus. Que eu vou tendo autoridade para falar, né, daquilo que eu estou exercendo há muito tempo. Cris, infelizmente, já estamos chegando no final, foi maravilhoso falar com você, mas eu queria que, para a gente encerrar, você falasse um pouquinho, assim, sobre pandemia e pós-pandemia, como você enxerga, né, eu enxergo, assim, essa profissão fundamental, eu acho que todas as escolas deveriam contratar um contador de histórias para ajudar agora no virtual, porque é muito desafiador, né, você poder transmitir conhecimento, poder transmitir histórias e enfim, que as pessoas possam se manter atentas, interessadas, e não é entretenimento, é muito mais do que isso, né? Não é entreter as pessoas, é fazer com que elas estejam junto verdadeiramente, coisa que na sala de aula é um pouco mais fácil do que, né, com o virtual. Então, assim, bem rapidinho, talvez possibilidades que você vê agora durante e pós-pandemia dessa profissão. Bom, uma coisa que eu acho que é valiosa é que, assim, contar a história aqui com vocês, né, pelo StreamYard, pelo Zoom, não precisa de tanta... é algo que não precisa de parafernálias, né, não precisa ter um tom muito apurado, a gente sempre conta a história, né? Então, assim, possibilidades na pandemia que foram atrás, né, do meu trabalho. Dar uma história de presente, dar uma história de presente para alguém, me contrataram para dar uma história de presente, coisa que antes não acontecia muito. Dar uma história de presente pelo Zoom, ou né? Outra coisa que apareceu que não tinha essas lives, né, que todo mundo está fazendo lives que você consegue abraçar a gente de todo o país, você consegue chegar em mais pessoas. Então, você pensar que o trabalho do contador de história é um trabalho que está intrinsecamente ligado à comunicação, quanta gente, quanta coisa você não pode comunicar numa live, numa narração de história, né, para muita gente. Então, antes eu tinha muito preconceito, antes da pandemia eu falei, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí as pessoas começaram a me pedir, falaram assim, ai, Cris, estou tão triste, conta uma história para eu ficar feliz. Ai, Cris, eu estou precisando de uma história tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui saindo de dentro daquela tristeza e comecei a contar, sabe? E vi, gente, até no hospital eu conto história. O psicólogo fica com o celular e eu conto história para quem está ali no leito. Ai, que E imagina, Nath, eu nunca ia acreditar que isso funcionaria. E não é que funciona, porque, gente, não tem nada que possa impedir afeto. Tenta bloquear afeto. Não tem, não bloqueia. Pode vir o mundo só com tela. Se você está com o coração quente, se você tem afeto, se você tem uma disposição interna de levar uma coisa assim que é o melhor de você para outra pessoa, isso vai acontecer pela tela. Então, acho que é isso no trabalho do contador, assim, de trazer essa qualidade amorosa, essa qualidade fina de contato. Que nem você falou, Nath, pode ser na escola, pode ser no hospital, pode ser nas empresas, pode ser onde for, gente. A gente não precisa de muito, a gente só precisa das pessoas com a gente e a gente aqui, ó, na tela, contando quanto tempo a gente não está aqui conversando, né? Então, enfim, eu deixei meus preconceitos de lado, viu, Nath? Agora eu tô achando que é um caminho sem volta. Ah, certeza, eu também tinha muito preconceito, Cris, mas eu já revi, porque é um caminho sem volta, sim, não tem mais volta, né? Gente, eu quero agradecer demais, e eu quero dizer que
a gente possa escrever histórias lindas para a gente poder contar, que a gente possa se orgulhar. Eu acho que essa pandemia veio para a gente reescrever a nossa história, para fazer que nem a Cris fez, né? Ir lá e contar uma história linda para alguém que está triste. Fez talvez a gente olhar para o lado, descobrir os iguais, né? Os semelhantes a gente. Então, eu acho que chegou o momento da gente poder reescrever, né, essa nova história, para que a gente possa contar mesmo por muitas e muitas gerações, e que essas gerações possam se orgulhar dessa história que a gente deixou para eles. Cris, muito obrigada, que você continue levando aí mundo afora essas histórias tão lindas e que nos ensinam e que nos inspiram tanto. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, Nath, pelo acolhimento. Muito, muito, muito obrigada pela gente ter batido esse papo. Senti que foi uma conversa sincera, de coração para coração. Espero que as pessoas tenham aproveitado, que eu tenha sido útil de alguma maneira. E é isso, minha gente. Uma coisa que eu queria dizer antes de terminar é que, assim, o mundo está de cabeça para baixo, né? Estão acontecendo muita coisa, as pessoas estão isoladas, né? Estão se sentindo sozinhas e tudo mais, mas o que essa maravilha da vida, esse encantamento, né, que as histórias trazem, esse ver o invisível, a poesia das coisas, ela está acessível para a gente. Então, assim, busquem na infância, na criança que vocês foram, no contato com as crianças, mas busquem, assim, esse sentido de poesia, mesmo na dor, porque eu acho que a arte, ela é muito, muito salutar. A arte, quando a gente imagina e a gente cria mundos e a gente traz a poesia para perto, isso é muito bom para a saúde, de verdade. Então, não desistam, tá? De imaginar e ver possibilidades aí nesse cenário tão duro que a gente está vivendo. Muito bom, Cris. Muito obrigada. Obrigada, Carlos, por todo o apoio. Obrigada, Dê, pela confiança. Fique bem. E vocês também, gente, se cuidem, se inspirem nas histórias e fiquem muito bem. Beijo.